Hoje a gente vai falar sobre propriedades de um objeto. As propriedades, elas são um assunto que faz parte do dia a dia de um QA que quer aprender automação para conseguir automatizar seus testes. Entretanto, se você ainda não tivesse todo o contexto e todo o conceito que a gente viu nas primeiras aulas dessa série de vídeos, ficaria muito difícil de você conseguir correlacionar as coisas. Justamente por isso, e de propósito, eu deixei que esse vídeo chegasse para você hoje, de modo que você, já tendo todos os conceitos que eu passei nos vídeos anteriores, consiga entender de maneira simples o que é uma propriedade, como é e quando é que você usa dentro do seu dia a dia automatizando seus testes. Em todos os vídeos dessa série eu tenho mostrado para vocês que programação é algo que precisa fazer parte do dia a dia do QA, da QA, por quê? Porque é algo que tem sido exigido pela maioria das empresas. E quando eu falo maioria das empresas, eu estou falando de uma pesquisa que eu fiz para saber quantas vagas pedem programação para QAs. Eu investiguei 70 vagas e depois de investigar essas vagas eu percebi que 9 em cada 10 empresas pede que você, QA, saiba programar. E quando falo sobre saber programar, cada empresa pede uma linguagem específica. A maioria delas pede primeiro Java, depois JavaScript e depois algumas outras linguagens, como por exemplo C Sharp, Python ou Ruby. Dentro dessa série de vídeos eu decidi Java, por quê? Porque sempre quando eu crio um conteúdo para os meus alunos ou para os meus seguidores, eu estou tentando trazer aquele conteúdo para a perspectiva de como é que eu faço para alavancar a minha carreira. Como é que eu faço para conseguir ter maior empregabilidade? Como é que eu faço para me aproximar mais rápido do meu objetivo? Essa série é sobre isso. É uma série sobre uma das características, uma das habilidades que você precisa ter para conseguir alcançar esses objetivos que eu acabei de mencionar. Por isso é extremamente importante que você retorne e assista desde o início essa série para que você realmente consiga entender programação de uma vez por todas e conseguir então aqui dentro desses conteúdos ter o seu start, né? O seu início dentro dessa habilidade que é programar. Bem, na aula de hoje, como eu já disse na introdução, a gente vai falar mais sobre como é que propriedades podem ser utilizadas por você, QA, que quer automatizar os seus testes. Eu vou trazer aqui para vocês esse exemplo com base no último código, no último pedaço de código que a gente escreveu. E você vai perceber que propriedades são características que vão ajudar você em alguns pontos muito específicos aqui do seu teste. Mas vou parar de falar aqui de conceito, vamos fazer na prática? Olha só. Você deve se lembrar que a gente tem aqui a nossa Gaia Robô. A Gaia Robô é uma alusão à tia Gaia do Jonas, que é um personagem, né, que foi criado aqui para essa série para que vocês conseguissem entender melhor. Bem, a Gaia Robô ela tem métodos. Métodos são as habilidades que a Gaia Robô tem. Cada método é descrito a partir desse formato aqui, ó, public, espaço, void, espaço, ok? Eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, tá? Para você que é novo ou nova que está chegando aqui agora, eu estou explicando para a galera aqui ainda que um método começa sempre com public, espaço, void, espaço. Por quê? Porque eu ainda não expliquei modificadores. E eu também ainda não expliquei tipos de retorno. Por isso que a gente está falando que essa daqui é a forma de iniciar um método, beleza? Então tá aqui o método, public void. Qual que é o nome desse método? Abrir Chrome. Abre parênteses, fecha parênteses, espaço, chave, chave. Outra coisa que eu ainda não ensinei para a galera aqui que está seguindo a série é que existem parâmetros que podem ser passados para um método, por isso que a gente também não vê nenhum parâmetro aqui, tá bom? Esses são dois disclaimers, duas notas aqui que eu estou fazendo, apenas para as pessoas que já sabem muito sobre Java, tá bom? Legal.
E dentro do abre e fecha chaves, nós temos o código que executa um determinado comando, que é aqui representado pelo termo abrir Chrome. Então, a HRobot pode abrir o Chrome. E quando eu falo HRobot, abra o Chrome, o que ela faz? Ela vai lá e instancia aqui executa aqui esse método setup do Chrome Driver, do WebDriver Manager. E aí então a gente vai lá e cria aqui uma variável JúlioDriver, que é do tipo Chrome Driver, novamente aqui, né? Para você que perdeu a aula de variáveis, volta lá e assista. Mas lembre-se, a variável ela tem um tipo, espaço, o nome da variável. Então, Java, especificamente Java, tem essa forma aqui de descrição, né? Sempre quando você quer criar um método, você coloca o modificador, o tipo do retorno e depois o nome do método. Quando você quer definir uma classe, o modificador, a palavra class e o nome da classe. E quando você quer fazer uma variável, o tipo, espaço, nome da variável. Que vai receber alguma coisa. Vai receber o quê? Um new Chrome Driver. Ou seja, isso daqui é a instanciação do objeto. É pegar a classe Chrome Driver, que antes era só uma especificação técnica, e pum, arrancar de dentro dela um objeto. Tem aqui o objeto, que é o Chrome Driver, ele ainda está aqui no espaço. Mas daí, quando a gente fala que eu criei aqui uma variável JúlioDriver, que é do tipo o Chrome Driver, eu posso jogar aqui dentro esse objeto e logo essa caixinha se torna o robô. Se torna o Chrome Driver. E aí aqui, olha só, o JúlioDriver vai lá e faz um get, né? E aqui tem essa possibilidade de navegar aqui para um determinado site, tá vendo? Perceba, a HRobot, nesse momento, ela abre o Chrome. Só que quando ela vai fazer alguma coisa, olha o que ela faz. Ela abre o Chrome e acessa um site. Não está um pouco demais aqui para a HRobot abrir o Chrome e navegar? Eu digo, quando a gente está falando sobre programação, isso é um negócio legal. A gente precisa pensar que os métodos, eles têm um objetivo muito específico. Geralmente, o objetivo do método é descrito em seu nome. Veja, abrir Chrome. Foi isso que a gente pensou. Não foi abrir o Chrome e navegar para um site, sabe? Senão, o nome do método poderia ser abrir Chrome e navegar para um site, né? Então, o que eu vou fazer aqui junto com você, nesse momento? A gente vai, né? E a gente ainda não está falando sobre propriedades, tá? Por enquanto, a gente ainda está pavimentando, preparando o terreno. Beleza? Eu acho que você já entendeu isso, né? Antes da gente falar de propriedades, a gente precisa corrigir esse probleminha aqui. Esse daqui é o primeiro... Olha só que interessante, né? Em programação, tem algumas coisas que não são falhas. São coisas que precisam ser melhoradas. Entende? Isso daqui está funcionando. Mas estar funcionando não necessariamente quer dizer estar com qualidade. Entende? Tem uma diferença aqui. Né? Então lembre-se sempre disso. Grava essa frase. Estar funcionando não quer dizer que foi construído com qualidade. E é importante que você lembre-se disso, por quê? Porque todas as vezes que um software é construído, ele pode ser construído sendo escrito de diversas formas distintas. Né? Algumas delas são formas que a gente, em programação, chama de formas porcas de construir um software. Um código que é uma grande tripa, um monte de linhas, um monte de condicionais que não eram necessários. Mas mesmo assim a aplicação funciona. Qual que é o problema da qualidade nesse caso, então? O problema é que quando uma nova pessoa se junta ao meu time e ela vê esse método abrir Chrome reduzido, tá vendo que aqui tem um símbolozinho de menos? Ó, vou clicar para você ver. Tá vendo? Ele mostra só o nome do método. E a pessoa vê aqui abrir Chrome e ela pensa que é só abrir o Chrome. Então é um problema aqui de manutenibilidade. E o que é manutenibilidade? Manutenibilidade é a dificuldade, ou é o quão fácil é de você ler
aquele determinado código. A manutenibilidade pode ser, ela pode ser estendida a diversas subcaracterísticas, ok? Ou seja, tem muitas coisas que compõem a manutenibilidade, não só a facilidade da leitura, mas outras diversas. Mas esse daqui é um bom exemplo, olha só. Aqui está escrito abrir o Chrome, só que ele não só abre o Chrome, ele abre o Chrome e ele navega para um site. Então, se a pessoa está vendo só aqui, ó, que a gente chama de a assinatura do método, o nome do método, a pessoa não conseguiria identificar que aqui dentro tem, né, também a navegação para um site qualquer. Beleza? Então, prezando a manutenibilidade e olhando para essa perspectiva de que os nossos métodos precisam ter um objetivo específico, eu vou criar um novo método. É um método que vai servir apenas para acessar o site. Ou seja, eu crio e depois eu acesso. Entendeu? Ou eu abro o Chrome e depois eu acesso um site qualquer. Ok? Beleza. Júlio, eu acho que eu já sei criar um método. Posso ir em frente? Vai, aperta o pause aí agora. Vai em frente. Cria um método. O método tem que ser um método acessar site. Beleza? Então cria aí agora, aperta pause e cria aí esse método acessar site. Vamos ver se você entendeu como faz. Eu vou continuar aqui, ó. Public void, porque eu já falei para vocês, nesse exato momento da sua compreensão sobre programação, um método se dá a partir do comando public void, ok? E agora eu vou escrever o quê? Acessar site. Pode até ser assim, tá? Talvez você escreva desse jeito, acessar um site. Mas ó, camel case, hein? Primeira letra da primeira palavra minúscula, primeira letra das palavras posteriores com a primeira em maiúscula, tá vendo? Abre, fecha parênteses, chave, enter, beleza. Agora sim, o que eu tenho que ter aqui dentro? Aqui dentro tem que ter esse comando aqui, ó. Certo? Por quê? Porque no abrir Chrome eu quero só abrir o Chrome, isso daqui é abrir o Chrome. E depois no acessar um site eu quero só acessar o site. Então tá, o que eu faço? O pensamento comum é esse aqui, ó. Recorto daqui, colo aqui, certo? E aqui, ó, eu apago essas linhas. Por quê? Para ele ficar bonitinho aqui, ó. Então agora olha só, ao abrir Chrome, ele só abre. O acessar site, ele só acessa. Tá vendo como ficou melhor aqui a estrutura do que a Gaia pode fazer? A Gaia pode abrir o Chrome, a Gaia pode acessar um site, a Gaia pode fazer login, a Gaia pode lançar nota. Muito bom, legal. Entretanto, quando eu fiz essa mudança aqui, ó, de a Gaia pode abrir o Chrome, a Gaia pode acessar um site, olha só, ficou vermelho. E esse ficar vermelho aqui, ele tem um motivo. E agora sim esse motivo está relacionado diretamente ao assunto dessa aula. Veja. Dentro de programação, e você vai ver isso na maioria das linguagens de programação, a gente tem um negócio chamado escopo, que é determinado por alguns fatores, ok? Dentro de Java, o escopo pode ser, por exemplo, um tipo de escopo, por exemplo, o escopo do método pode ser definido pelo abrir e fechar do método. Ó, abri, fechei. Tudo que for escrito aqui, morre aqui. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui dentro do escopo do método. Logo, como a gente está trabalhando dentro do escopo do método, e você criou a variável Chrome Driver aqui dentro, o que ele entende? Entende que se você tem um outro método, que é o acessar site, essa palavra Julio Driver não existe. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Se eu deixar o mouse em cima, está muito pequeno. Você teria que dar um zoom aqui, tá? Mas se você olhar dentro dessa caixinha cinza que apareceu aqui um pouquinho ao lado direito e abaixo, está escrito assim, ó. Não pude encontrar o símbolo Julio Driver. Ele está falando, cara, eu não sei o que você quis dizer com Julio Driver. Por quê? Porque esse método acessar no site, ele não enxerga o método abrir Chrome. Aí daí você fala assim, Júlio, é a Gaia Robô, Júlio. Mano, os dois métodos estão dentro da Gaia Robô. Como assim? Esse segundo não consegue identificar o que eu descrevi no primeiro. Não consegue.
Porque a Gaia Robô, ela tem métodos, e os métodos dela são métodos que eles trabalham de maneira isolada. Júlio, tem algum jeito de eu escrever aqui alguma palavra Xablau, por exemplo, aqui, e tudo que está aqui dentro ficar disponível aqui fora? Não, não tem. Tá bom? Não tem como você fazer isso. Por quê? Porque um método, ele tem o seu escopo. Tá bom? Cada método tem o seu escopo. Agora, o que você pode fazer é o seguinte. Se a Gaia tem alguma propriedade, essa propriedade pode ser lida, pode ser manipulada em qualquer um de seus métodos. Se a Gaia tem uma propriedade, essa propriedade pode ser manipulada por qualquer um dos seus métodos. Quando a gente fala de uma propriedade de um objeto, a gente está falando sobre uma característica interna daquele objeto que pode ser consumida e utilizada por qualquer um dos métodos que fazem parte daquele determinado objeto. É exatamente o que a gente precisa aqui para a Gaia Robô. Alguma coisa que a Gaia Robô tenha e que seja compartilhada com todos os métodos que ela possui. Veja, a gente vai precisar do Julio Driver para abrir o Chrome, a gente vai precisar do Julio Driver para acessar um site, a gente vai precisar do Julio Driver para fazer o login, a gente vai precisar do Julio Driver para qualquer coisa que a Gaia Robô for fazer. Logo, Julio Driver é aqui com certeza um candidato muito forte a essa questão, a essa atividade, a essa responsabilidade aqui, que é ser uma propriedade, tá? Então, o que eu diria para você, assim como sendo nota mental, para você lembrar de maneira muito rápida a propriedade é algo que pode ser consumida por mais de um método. Então, se você tem algo dentro do seu código, dentro da sua classe, que pode ser utilizada ou alterada por mais de um método, por exemplo, não é só eu preciso do Julio Driver não só no abrir o Chrome, mas no abrir o Chrome e no acessar site. Pronto. É propriedade. Ah, não, eu preciso do Julio Driver apenas no abrir o Chrome. Talvez seja uma variável. Entendeu aqui a dica, o gatilho mental aqui para você? Se você vai usar algum tipo de dado em mais de um método, talvez isso seja uma propriedade. Beleza? Legal. Como que eu crio uma propriedade, Júlio? Você já falou para mim que para criar uma classe é public espaço class e o nome da classe. Você já me ensinou que para criar um método é public espaço void espaço nome do método seguido de parênteses e chaves. Você já me ensinou, Júlio, que para criar uma variável é tipo nome da variável. Como que é para criar uma propriedade, Júlio? Você vem aqui, ó, nesse espaço inicial aqui, pode criar em qualquer lugar, tá? Entre o abrir e o fechar da classe. Entretanto, você vai perceber que a maioria dos programadores colocam aqui em cima as propriedades daquele determinado objeto, daquela determinada classe. O que você vai escrever aqui? Você vai escrever assim, ó. Public, espaço. E vai repetir exatamente o jeito que você cria uma variável. Então, por exemplo, o que você quer compartilhar entre todos os métodos? Ah, Júlio, eu quero compartilhar o Julio Driver, né? Porque eu quero usar o Julio Driver aqui no abrir Chrome e quero usar o Julio Driver aqui no acessar site. Então, sabe o que você faz? Você faz assim, ó, public e repete o que você fez aqui, ó. Por quê? Porque a propriedade é como se fosse uma variável da classe, entendeu? Então, é igualzinho aqui depois que você colocar o modificador. Você vai colocar isso daqui, ó. Tá? Então, eu vou digitar aqui, ó. Chrome Driver, ó, já completou para mim, vou dar Enter. Espaço, Julio Driver. E vou colocar um ponto e vírgula. Isso daqui é o jeito que você cria uma propriedade. Entendeu? Pronto, criei uma propriedade. Veja, a propriedade ela é similar a um método, não é? Só que, ó, lembre-se, a propriedade ela não tem o tipo de retorno aqui, tá vendo? Ó? Não é public void, por exemplo. E ela é parecida com uma variável, né? Só que variáveis
não tem um modificador. Então ela tem uma forma de escrita toda especial dela. E outra coisa, tem ponto e vírgula no final. Tá? Então lembre-se disso. Isso é o que difere de um método, por exemplo. Né? Tá? Então public, Chrome Driver, Julio Driver. Pronto. Agora, olha só que legal. Ele já parou aqui, ó, de ficar vermelho. Por quê? Porque ele já percebeu que está usando o Julio Driver. Tá vendo? Já tá até com a mesma corzinha. Roxinho aqui, tá vendo? Por quê? Ele deixou de ficar vermelho porque agora ele conhece Julio Driver. Julio Driver tá aqui. Mas olha aqui, Júlio. Aqui tá cinza. O que significa cinza? Você sabe? Cinza aqui no IntelliJ significa que essa variável Julio Driver nunca foi utilizada. Aí você fala, mas como assim nunca foi utilizada, Júlio? Tá aqui. Não. Ó, aqui lembra que eu falei que uma variável, tá vendo aqui? Uma variável não pode ser consumida por outro método. Ok? Agora, uma propriedade, isso sim pode. Tá vendo? Tem a relação aqui, ó, do roxinho com o roxinho. Aqui, ele está consumindo a propriedade Julio Driver. E aqui, o que ele está fazendo? Aqui ele está criando uma nova variável Julio Driver. E por estar criando uma nova variável Julio Driver, certo? Não tem ninguém utilizando uma variável Julio Driver aqui dentro desse programa. Quem está utilizando uma propriedade Julio Driver é o de baixo, mas ninguém está utilizando isso daqui. Júlio, se esse método aqui acessar um site, está usando o Julio Driver, só que o Julio Driver que ele está usando é esse Julio Driver aqui, quando ele tentar fazer um Julio Driver.get, o que vai acontecer? Vai acontecer um erro. Sabe por quê? Porque olha só, para que você possa usar o método .get, você tem que ter antes ido lá na classe Chrome Driver e extraído um objeto, não é assim? E onde você faz isso? Você faz isso aqui, ó, no abrir Chrome. Ou seja, nesse momento aqui, ó, o Julio Driver está usando exatamente o que está aqui. E é como se esse método aqui não existisse. Como ele não existe, ninguém abriu o browser ainda. Logo, Julio Driver aqui, ó, se eu tentar rodar só o acessar no site, ele vai falhar, e vai falhar assim, dizendo: Júlio, eu não conheço o método .get dentro do Julio Driver. Por quê? Porque ainda não criou um objeto instanciado para ele. Certo? Isso é o que acontece, ok? Para que você possa usar o juliodriver.get, é necessário que essa linha aqui tenha sido executada antes. Ou seja, que você tenha pego lá aquele objeto, instanciado aquele objeto e jogado ele dentro da caixinha JulioDriver, ok? Só que, para que isso possa acontecer e você possa usar isso daqui, aqui, ó, o JulioDriver, esse new Chrome Driver que você está criando aqui, ele tem que estar dentro da propriedade JulioDriver, não dentro da variável JulioDriver. São duas coisas distintas. Ok? São duas coisas bem diferentes aqui. Isso daqui é a variável que só serve para esse contexto. Isso daqui é a propriedade que serve para qualquer método. Então, onde você quer jogar um new Chrome Driver? Dentro de uma variável que só serve para abrir Chrome ou dentro da propriedade que serve para ser utilizada em todos os métodos? Entendeu aqui a ideia? Não, Júlio, já entendi. Eu quero jogar o new Chrome Driver dentro da propriedade para que eu possa usar em todos os métodos. Não quero jogar dentro da variável. Como que eu faço? Simples. Você escreve JulioDriver recebe new Chrome. Agora, o que está acontecendo aqui? Tá vendo que ele já ficou roxinho? Ó? Quando você escreve JulioDriver, ele já sabe que você está falando da propriedade. E aí, ele joga o new Chrome Driver dentro desse JulioDriver aqui. Lembrando que esse JulioDriver aqui, essa propriedade, pode ser utilizada por todos os métodos. Ok? E agora sim, a gente tem aqui o nosso abrir Chrome e o nosso acessar um site super bem definido. Olha só que legal. E ambos estão utilizando o JulioDriver, que é uma propriedade da Gaia Robô. Ok? Uma propriedade da Gaia Robô. Bacana isso, né? Então, o que acontece agora? Agora,
Quando eu chamo o abrir Chrome, ele só abre o Chrome. E quando eu chamo o acessar o site, ele só acessa o site. Ok? É isso que ele faz. Só que veja, o acessar um site está cinza escuro. E você já aprendeu que quando tem alguma coisa cinza escuro no IntelliJ, quer dizer que esse recurso aqui ainda não foi utilizado. Então, ó, acessar um site ainda não foi utilizado. Legal. Onde que a gente está utilizando os nossos métodos da HRobô? Lá dentro da classe executora. Lembra dela aqui? Ó? Vou dar 2 cliques para você ver. Olha lá. O que isso daqui faz? Ele vem aqui, né? A gente já aprendeu que essa classe aqui é uma classe executora e que esse daqui é um formato de escrita de um método, ok? Que é um método principal e que por isso eles ficam aqui com essas flechinhas verdes. E dentro dele, a gente já viu que a gente cria uma HRobô e que daí a gente vai lá e fala para essa uma HRobô abrir o Chrome. Que a gente só pode fazer isso por quê? Porque a HRobô tem o método abrir o Chrome. Só que agora ela tem um método também acessar um site. Então o que eu vou fazer aqui se eu quero que a Gaia, depois de abrir o Chrome, acesse um site? Pensa um pouquinho. Pensou? Simples, né? Eu falo, uma HRobô, faz favor para mim. Ó, eu quero mostrar aqui para você antes, tá? Ó, HRobô, por enquanto aqui, ó, tá cinza, tá vendo? HRobô, faz favor para mim. Ponto. Acessar um site. Tá vendo? Chamei aqui, tô falando que eu quero que a HRobô agora, depois que eu instanciei ela, eu quero que abra o Chrome e acesse um site. Agora olha só aqui na HRobô, o acessar um site, deixa eu só salvar aqui, né? Aí. Agora sim, olha só, depois de salvar, ele fala que tanto o método abrir Chrome como o método acessar um site está sendo utilizado por alguém. Quando eu venho aqui na executora, olha lá, está sendo utilizado pela classe executora. Ok? Então o que a gente fez aqui? A gente dividiu aqui as responsabilidades do método abrir Chrome em dois, ou seja, agora eu tenho um abrir Chrome, tenho um acessar site, e ambos estão utilizando o Julio Driver. Ok? Aí quando eu estou aqui e que eu rodo o método abrir o Chrome, internamente, a Gaia robô, ela tem lá uma propriedade que é a propriedade Julio Driver, e ela vai lá e atribui a essa propriedade o Chrome Driver, e depois, quando eu chamo o método acessar um site, ele já tem acesso àquela mesma propriedade e pode fazer o uso dela, ok? Vou rodar aqui só para você ver que continua funcionando, tá? Ó, vou clicar aqui nesse Run. Olha lá, abriu e navegou para o site, ok? Então são dois métodos agora que fazem coisas diferentes, né? Um abre e o outro acessa, ok? Agora, eu vou vir aqui para que você pela primeira vez possa ver aqui, ó, uma coisa interessante. O que é essa coisa interessante? Tá vendo aqui, ó, que a gente está usando esse public o tempo todo, né? Esse public aqui significa qual é o modificador. O modificador é um negócio bem interessante. Ele serve para dizer quem é que pode ver esse recurso aqui. Por exemplo, quem é que pode ver o Julio Driver que está na HRobô? Quem é que pode ver o abrir Chrome que está na HRobô? Então, vou dar um exemplo para vocês. Está vendo aqui na executora? Aqui é uma HRobô. Se eu estou vendo a possibilidade aqui de usar o abrir Chrome, é porque a HRobô tem o abrir Chrome como sendo algo público. Se eu, aqui na executora, sou capaz de fazer um ponto acessar um site, é porque a HRobô tem o método acessar um site que é público. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vou escrever aqui privado, private, ok? Ele já relatou um problema já. Ó. Vou lá na executora, olha só, ficou vermelhinho. Por quê? Porque o private ele faz com que outras classes
não consigam enxergar aquele determinado recurso. Então, se eu venho aqui no Gaia-Robô e falo que isso daqui é público, no public, aí aqui, ó, na executora, eu já posso ver isso novamente. Vou fazer a mesma coisa aqui com o abrir Chrome. Ó, vou abrir o Chrome, ele é público. Logo, na executora eu consigo ver normalmente. Se eu venho aqui na Gaia-Robô e mudo isso daqui para private, olha aqui, ficou vermelhinho. Por quê? Porque eu não posso usar o abrir Chrome aqui. Por quê? Porque a Gaia fez com que esse abrir Chrome fosse algo privado, ok? Vou voltar para público, tá aqui a executora, voltou a funcionar, tá? Tô fazendo isso daqui só para dar um spoiler do que é que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Na próxima aula eu quero mostrar para você como é que esses modificadores funcionam, pelo menos o básico deles, ok? Para que você possa saber o porquê das coisas. Então vai ser um vídeo bem curto, mas só para explicar para você como é que funcionam os modificadores, beleza? Fazendo um resumão aqui do que a gente aprendeu na aula de hoje, só para ficar bem claro aí para você, a gente aprendeu sobre propriedades. A gente aprendeu que todas as vezes que eu tenho dentro de um método algum recurso, né, por exemplo, uma variável, que eu quero que seja utilizada por mais de um método, ou seja, não só pelo abrir o Chrome, mas também pelo acessar um site, eu tenho que criar uma propriedade da minha classe, e aí sim a propriedade a ser, né, compartilhada entre os métodos. Porque se eu criar uma variável dentro de um método, essa variável ela só dura dentro do método. Se não for ali, ela morre, certo? Ela só serve para dentro daquele método. Quando eu crio uma propriedade dentro da classe, aquela propriedade pode ser utilizada pelos métodos que tem embaixo dela. Isso foi o que a gente aprendeu como sendo o nosso objetivo primário aqui da aula. Só que a gente também aprendeu outra coisa importante hoje, né? Que é um método, ele precisa ter um objetivo claro. Antes a gente tinha um método abrir Chrome que abria o Chrome e navegava. Aí a gente dividiu ele em dois para fazer com que ele abra o Chrome e que ele, né, um outro método para que ele navegue, ok? Então isso daqui foi outra coisa muito importante também que a gente viu. E, né, aqui no finzinho eu dei um spoiler porque é a nossa próxima aula, que é a questão do modificador. Né? O modificador, aqui está public em todos eles, mas a gente percebeu que se eu mudar para private, isso daqui pode fazer com que o método não seja acessível por algumas outras classes. Na próxima aula a gente estuda isso com um pouco mais de profundidade para que você possa entender aí o que são esses modificadores. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. A dica do dia é: para saber se você precisa ter uma propriedade em uma classe, pense: eu preciso utilizar alguma coisa que vai ser um conhecimento comum entre os diversos métodos dela? Se sim, eu preciso criar uma propriedade nessa classe para que todos os métodos que estão dentro daquela mesma classe possam enxergar essa propriedade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão curtir, de compartilhar com seus amigos e também, é claro, de fazer parte aqui do canal. Inscreva-se. É só clicar no botão inscreva-se e então ativar o sininho para você receber as notificações. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.